Pessoal, vamos lá tentar fazer um backtest desse dia de hoje aí, para entender um pouquinho da movimentação. O gráfico abriu bem gapado hoje, abaixo de uma linha do diário que eu fiz a marcação. Eu acabei vendendo o primeiro candle aqui, quando ele abre testando a linha e voltando para baixo dela. Só que com o fechamento do candle, eu acabei ficando com um pouco de receio e saí da operação aí com cento e poucos pontos, tá? Eu tenho um pouquinho ainda de medo de operar o primeiro candle, né? E aí com o fechamento dele não fiquei confortável e foi logo saindo da operação para esperar uma coisa mais notória. O que a gente tinha aqui até então é que ele abriu abaixo dos fundos, né? Abaixo do ponto de negação lá do diário. Então a minha expectativa era que ele continuasse fazendo movimento de baixo. Obviamente poderia vir testar o fundo aqui, né? Então até então a gente espera alguma coisa mais bacana. O segundo candle aí, ele não dá continuidade para alta, né? Visto que o primeiro candle era um candle verdinho, fica abaixo da marcação ainda. Então, para mim, ele ainda está indicando uma possível continuidade aí do movimento. Nesse tempo aqui, o 10 minutos, ele acaba fazendo o primeiro candle bem feio, né? Um candle de indecisão, no que pode travar o preço aí dentro do candle 1, beleza? E aí até então, aí ficou horroroso, né? Aí a gente tem que esperar uma oportunidade interessante para se fazer alguma coisa. Terceiro candle aí de 5 minutos, ele basicamente fica dentro desse movimento. Ele fecha o primeiro candle de 15, indicando uma possível continuidade na queda, né? Pelo menos até a mínima desse cara aqui. Ó, era uma expectativa, né? Dele buscar ali essa região. Mas para eu fazer uma operação aqui, ele teria que vir envelinar esses pontos, alguma coisa nesse sentido, para realmente dar essa operação. Desse jeito aí, não vejo como entrar nessa operação, né? Aí nada, nada. E aqui, beleza, aqui começa a surgir alguma situação. Qual? Ele ter testado a, a mínima do dia, certo? Vou colocar aqui o segundo candle de. Ele testou a primeira mínima do dia e fechou aí com um candlezinho vermelho. Ainda assim, pode ser uma continuidade para a queda, beleza? Tá abaixo aqui do último gatilho, pode vir testar e continuar. Então, por bem, eu prefiro esperar, ainda mais o candle 7 ele costuma ser mais volátil. Então, a gente pode esperar um movimento aí para ver o que ele faz. E aí, o candle 7, o que ele faz, galera? Ele dá alvo, né? Ele vem lá no 50% e tenta ganhar o fundo de novo. Então aqui ele basicamente forma um fundinho duplo, certo? Só que ele fecha um candle muito feio e é o candle de indecisão, né? Então, assim, pode gerar talvez uma compra no 8 se ele vier testar de novo a mínima. E aí eu tô pensando na compra do 8, certo? Porém que eu acho que o 8 nem isso ele chega a fazer, né? O 8 ele não testa onde eu quero, acaba ficando de fora da operação. E deixo rolar aí, deixo ele ver, porque quando eu geralmente deixo esse candle aqui, geralmente eu espero um teste nesses pontos aqui, negando o ponto de decisão, para ver se dá continuidade, né? Aí vamos lá, aqui o candle 3 de 10 ele já violina, aqui também esse ponto do 2G, né? Então pode ser um início para buscar pelo menos a máxima dele, olhando no candle 10, mas ainda não teria compra para mim nos 5 minutos, né? Que é o que eu estava esperando. Aí candle 9 e aqui o candle 10. Nesse candle aqui, eu fico imaginando uma possível compra. Por conta do quê? Primeiro, o contexto principal, que era o quê? A pernada, a negação do fundo, certo? Aqui. E aqui, o que ele fez? Um novo 50%. Onde que fica claro isso para mim? Nessa FIBA aqui, ó. Coloco a FIBA no gatilho 3 aqui de 15 minutos. E aí ele respeita o 50%, esse candle aqui. Então, no candle 11 eu efetuei uma primeira compra com a parcial aqui da máxima desse cara aqui.
beleza? Na expectativa aí que ele viesse pelo menos na máxima aqui do gatilho de 15 minutos. Todos os gráficos deixaram um gatilho de compra, tá, galera? Então eu estava esperando ele testar justamente os 50% desses caras aqui, tanto do 10 quanto do 15, aqui, ó, para ver se poderia me dar uma oportunidade de compra nessa região. E aí o 10 ele acabou que ele fechou aí, dando essa possível oportunidade, beleza? O Candle 11 ele estoura direto aí, então ele pega a parcial e acaba me tirando lá na linha azul, que eu tinha deixado o alvo. Deixa eu só acertar aqui. E aí, o que esse cara fez? Ele foi lá, deu alvo no diário e deu alvo no 60. Esse ponto aqui, se eu não me engano, é um gatilho lá, o Candle 3 de 60 minutos, gatilho vermelho, ele testa a mínima, fecha abaixo do 1 e deixa o Candle Ariel. Então, assim, eu não vejo como eu comprar esse candle, tendo visto que ele veio de alvos lá dos tempos maiores, tá? Então, eu estava esperando que ele viesse no 50% do pavio, justamente para tentar pegar uma possível venda, tá? Que ele estava vindo de alvo macro. E aí, esse cara aqui, ele dá uma embananada, né? Porque ele se mantém agora acima desse topo, porém ele falha em romper o Candle 11, certo? Para aqui nesse movimento do pavio. E aí eu prefiro aguardar, né? Não vejo muito movimento aí ah, interessante, né? A se fazer. E aí, Candle 13, ele deixa o que parece um pullback, mas a gente já vê que é uma possível falha de movimento. No Candle 15, o possível Ariel para jogar o preço para baixo, certo? Então pode gerar uma venda aí no 14, tá? O 14 dá a venda. O problema foi o fechamento dele, que ele ainda fechou acima desse ponto, que seria o ponto de pullback. Então o candle 15 pode agora fazer o preço voltar a subir, beleza? Com o fechamento do 15 aí, do 14. O candle 15 quebra esse movimento, né? E era para ele subir, porque ele já respeitou esse topo aqui. Então era para esse cara dar continuidade. Ele fecha negativo, então nem para fechar positivo ele serviu, né? Então basicamente houve uma quebra desse movimento aqui nesse ponto. Então gera uma possível venda no candle 16, certo? Na expectativa que ele agora ganhe um movimento para baixo aí. O 16 desce, rompe o candle anterior, rompe aquele 2Gzinho, possivelmente tem alvo ali para baixo, né? A gente pode colocar esse ponto aqui desse, eu sempre gosto muito de usar ele como referência, que seria possivelmente meu 50%, vamos ver aqui. Isso, basicamente meu 50% está mais embaixo, né? Então não tem como pegar ele como referência, está fora da região ali. Mas dá para acreditar que ele ainda vai buscar esse ponto. Por que esse ponto é tão relevante? Porque olha só como ele coincide com todos os pontos dos gráficos maiores, né? Ó, no 15 minutos é um gatilho de alta, no 10 minutos é um gatilho de alta, e aqui nos 5 minutos é um gatilhão, né, de indecisão. Então é um belo ponto de parada para se buscar algum tipo de operação, beleza? E olha só, o candle 17, ele para respeitando a região. Olha no 10, no 15 também, olha aí. Então, cara, demonstrou uma grande opção aqui, uma possível opção de compra no candle 18, fazendo esse teste, tentando voltar aí, ou pelo menos por 50% do movimento, né? Alguma coisa nesse sentido pode dar uma bela operação aí. O 18, para quem não pegou no 18 e estava na expectativa, agora tem um ponto de negação, pode fazer o teste para continuar o movimento. Está vindo do alvo, startou o movimento, né? Conseguiu aí fazer um candle a favor desse movimento maior.
Então pode se pensar sim na compra do candle 19, né? E aí o 19 joga o preço para cima, faz um belo rompimento na galera toda aí, start esse movimento, possível continuidade, já ganha o doji do 15. Então pode ser que volte agora para onde? Para a máxima do 11, né? E faltou lá o teste nela lá. O 20 dá continuidade e esse aqui dá o alvo novamente, certo? Fazendo inclusive agora um rompimento. Vou deixar esses gráficos do junto, não só vai dar trabalho. Vamos ver só pelos 5 minutos. É porque a operação que eu fiz eu peguei em confluência com os demais, tá? Aí agora a gente tem o quê? Um rompimento de topo. A gente sempre espera para ver o que vai ser o próximo candle, se vai negar, se vai respeitar, se vai confirmar, enfim, para a gente ter uma ideia do que se fazer no próximo, né? O 22, ele fecha um candle, possivelmente confirmando o rompimento, porém um candle Ariel. Então, a gente entende, né, que pode gerar uma vendinha aí, até pelo menos a região aqui do último rompimento, né? 23, ele faz uma falha com negação, né? Joga para dentro do topo de novo. Vamos ver se ele deu alvo aqui no rompimento. Não, ainda. Então, ele pode buscar agora esse rompimento do 20 aqui. Não chegou a dar alvo, então pode ir lá ainda. Ele já ganha. Então, quando ele ganha o último rompimento, ele tende, né, a fazer o quê? Buscar a origem do movimento, que é justamente aqui a mínima do 18, né? Ele já falhou, já negou, então, provavelmente busca a região ali da origem do movimento. O 25 fecha, ainda podendo ser um pullback, né? Ele ainda confirma esse rompimento aqui, então abre a possibilidade do 26 ainda cair, né? O 26 cai. Vamos ver só se ele deu alvo aqui no 18. Não, não deu alvo no 18. Então, até então, aqui ele pode fazer uma continuidade de movimento. Testar o 25, voltar a descer, ou abrir dando alvo e querer fazer um movimento contrário. O 27, ele já faz uma negação, né, do último movimento. Então, aqui ele pode estar fazendo um movimento contrário, pode testar e fazer, buscar pelo menos o gatilho do start, aí, a mínima do 22, certo? Aqui ele começou a inverter esse movimento aí. Já ganhou para dentro, então até então pode ser continuidade, né? Rompeu, rompeu o topo, fez o rompimento de topo. Assim como no outro, a gente espera para ver se vai confirmar ou não. Ele confirma, porém dá um dojizinho, dá alvo lá no diário. Então aí cria umas. Ele tá vendo que é um gatilho que start, né? Então ele dá o alvo, fecha aí contra o movimento, e pode ser um movimento de start para voltar a fazer uma descida, pelo menos um pullback nesses pontos, para ver se tem uma retração do movimento. O 31 ele confirma, né? Basicamente confirma esse movimento, rompe o candle anterior e pode estar aí buscando agora o último rompimento, que é bem esse cara aqui. Vamos ver se chega lá. Não chegou, pode ter sido uma confirmação de rompimento. Vamos colocar só a FIBA ali para ver se tem 50%. Não, estaria longe ainda. Então pode ser que ainda seja uma continuidade, né? A gente vê que esse cara aí deveria ter rompido o que é no anterior, não rompe, né? Mas também fica sem dar o alvo. Vamos lá. Aqui a gente teve o quê? Uma falha, né? Falha de rompimento. O 32 deveria dar continuidade, não dá. 33 volta. Fica abaixo desse cara aqui. Então aqui parece
aqui tá lateralizado, né? Aqui parece que lateralizou aí. Então a gente tem que esperar os extremos das pontas, né? Esperar ele vir testar aqui esse ponto para ver se dá alguma situação para a gente. A gente nota que o quê? Ele deu alvo no diário, deu segundo alvo no diário e não deu continuidade no movimento, né? Isso também pode chamar a atenção aí, que ele está vindo de um alvo macro e não está startando, de fato, o movimento para queda. Então ele pode estar gerando um pullback ali para tentar voltar à movimentação. O 34 vai para cima, ainda não deu alvo no 30, então o próximo candle pode ir lá ainda. O 35 dá esse alvo. Esse candle aqui, galera, é muito importante, né? Que ele violina, e aí a gente traça o último movimento de fibra, e ele para bem nos 50%. Então isso aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Que esse padrão aqui, ele é bem conhecido, né? Ele dá a violina lá, fecha vermelho, porém não joga o movimento para baixo. Então abre uma possibilidade aí do candle testar para baixo e subir em vez disso, né? E pelo jeito engatou tendência, né? O 36 já joga, aqui já jogou, ganhou diário, ganhou tudo aí. Então, possivelmente rompe. Se ele fecha segurando acima, continuidade. Ao 37, possivelmente confirmação de rompimento para o 38 subir. O 38 não sobe, então ele falha o rompimento. Se ele falha o rompimento, ele tende a voltar para o último rompimento, que é a cabeça do 35. Voltou para a cabeça do 35, deixou aí um candle Ariel. Então, o 39 ele pode sim abrir aqui e tentar dar continuidade nesse movimento aí. 40, né? O 40 ele consegue, ele devolve até esse rompimentozinho. Deixa eu só ver se ele ganhou esse 2G aqui. Não. Então aqui tem uma situação mais complicada, que é que ele está acima ali, né, do ponto do topinho rompido. Vou colocar aqui a Fibo. Então ele fez a negação, porém está acima do topo. Se colocar essa Fibo aqui, ainda dá para usar o último movimento, certo? E aqui temos esse ponto de parada, e que eu gosto muito, né? Então ainda pode jogar o preço para cima aí nesse ponto. Visto que o 39 é um Ariel, o 40 não rompeu ele, né? Deveria ter rompido, então cortou a continuidade aí. 41 faz muita coisa, né? Se mantém ali, deixa um mini Ariel, possivelmente pode jogar para cima ainda, tá? 42 não vai, aqui pelo jeito vai engasopar, né? Galera, aqui já vai dar meio-dia, vai tá andando arrastado, né? Aqui é aqueles padrõezinhos que eu costumo dizer para você, ele vai subindo, deixando gatilhinho, né? No micromovimento 50%, micro 50%, micro 50% e vai subindo, né? Ele vai falhando, mas vai fechando acima dos fechamentos, né? E vai ganhando até o alvo dele. Então, ficar ligado aqui para procurar venda, sempre esperar nos pontos, né? Nos extremos. Como esse 45 ele testou, pode ser que dê uma venda no 46, desde que ele venha aqui, violine, e volte. E, obviamente, o alvo ainda assim, de violinada, pode ser curto, que a gente tem um monte de gatilhinho aqui, pode ser logo ali, ó, na cabeça do 43, certo? Ixi, violinou ainda fechou verde, né? Então pode ter azedado ainda. Ah, pelo menos pagou o alvo, né? E vejam bem, né? Ele violinou, não caiu, você vê que não cai, pagou o alvo, ficou acima de 50, possivelmente continuidade para cima, né? Bom, acho que é isso, galera. Já é meio-dia e 55, já não vale mais a pena, né? Eu acabei fazendo duas operações no dia de hoje. Eu fiz só
a do candle 11 e a do candle 1, tá? Aqui eu saí com nada praticamente, saí com 100 pontos, e aqui eu consegui pegar uma boa pernada aí. Deu basicamente, eu peguei mais ou menos aqui a hora que o candle começou a subir e fui até lá quase 800 pontos, né? Então aí já, graças a Deus, a gente pode se afastar depois disso. É isso, galera. Espero que ajude e até a próxima.